Então não esqueça no final de já escolher ali um piauiense, né, ali para adotar como grupo familiar. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Na verdade, essa mensagem, ou a maior parte dela, quem ministrou na semana passada foi o Pio, lá em Curitiba. Nós estávamos conversando sobre esse assunto e ouvindo e aprendendo. E eu senti o desejo de trazer essa mensagem para você nessa noite. Certa vez perguntaram para o Pio: Pio, posso pregar a tua mensagem? Ele diz: olha, se uma mensagem não pode ser pregada 2 vezes, ela não deveria ser pregada nem a primeira, né? Então, na verdade, sim, precisamos repetir, falar, insistir num assunto, e é um assunto muito, muito importante. Eu creio que vai ser assim de grande bênção para a sua vida, para a minha vida, para todos nós nessa noite. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, vamos ler juntos, onde a Bíblia diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Vamos dizer todos juntos isso? O justo viverá da fé, ou viverá pela fé. O justo viverá da fé. Amados, nós temos conversado esse ano sobre esse tema, reis e sacerdotes, um tema que tem sido assim muito abordado esse ano, é o tema a graça de Jesus, nós entendermos que nós temos o perdão de Deus para os nossos pecados e aceitarmos o perdão de Deus para as nossas vidas, o perdão das dívidas, o perdão dos nossos erros passados, presentes e futuros. Temos conversado sobre esse assunto durante esse ano, e a Bíblia está dizendo, e quero conversar com você hoje à noite então nesse assunto, que o justo viverá da fé. E nós queremos abordar esse tema então, a palavra fé. Mas a Bíblia diz que o justo viverá da fé. O justo não viverá das riquezas, o justo tampouco viverá de vitória em vitória, ou das suas vitórias. O justo tampouco viverá das suas conquistas pessoais. O justo tampouco viverá dos seus valores pessoais, da sua dignidade. Não. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Talvez muitos de nós, quando abordamos o assunto fé, venha o seguinte pensamento: por que é que tinha que ter esse assunto na Bíblia? Não tinha um jeito mais fácil de viver a vida? Por que é que tem que ser da fé? E muitas pessoas pensam assim por confundirem um pouco o tema, o assunto fé. Você já viu uma pessoa, provavelmente você já deve ter ouvido, quando a pessoa responde para você a seguinte pergunta. Você pergunta para ela: como que você está? E a pessoa talvez esteja desempregada, ela diz: eu estou vivendo pela fé. Já viu isso ou não? Estou desempregado, estou vivendo pela fé. Mas e o empregado? Não vive pela fé também? Por quê? Porque muitas pessoas associam fé a sofrimento, a algo inalcançável, ou a uma forma de penitência. Eu estou vivendo pela fé. Ou a pessoa está ali enferma em algum momento da sua vida, e você pergunta: como que você está? Estou vivendo pela fé. Mas a fé, a Bíblia está dizendo que o justo viverá da fé, pela fé. Não está falando que o enfermo viverá pela fé, o próspero ou o desempregado, mas o justo viverá pela fé. Isso quer dizer, amados, que você e eu precisamos nos tornar hábeis conhecedores do assunto fé, porque é assim que a Bíblia diz que você e eu devemos viver. Na verdade, o assunto fé não é um assunto para trazer peso, para causar cansaço, pelo contrário. É um assunto para causar empolgação, ânimo, porque nós temos o privilégio de vivermos pela fé. Mas é interessante que o texto diz que há um tipo de pessoa que vai viver pela fé. E quem são essas pessoas? Os justos. O justo viverá da fé. Dê uma olhadinha para o seu lado e contemple um justo ou uma justa. Não é uma obra-prima de Deus, né? É
uma obra-prima de Deus. Está certo? Talvez você olhou para o irmão, isso pode pensar, não há controvérsia sobre a obra-prima, mas é um justo, né? É uma justa que está aí do seu lado. Arno, como eu posso afirmar isso? Como que você pode afirmar que eu sou um justo? Você não sabe, Arno, tudo que eu fiz hoje, o que eu assisti ontem, o que eu falei durante a semana, como eu tratei as pessoas, como que a Bíblia diz e como que você pode dizer que eu sou um justo. Eu me acho um injusto. Logo, não poderei viver pela fé. Logo, eu tenho que me virar para viver sobre essa terra pelas obras da lei. Vamos ver o que a Bíblia fala a seu e a meu respeito. Dê uma olhadinha, por gentileza, abra para nós. Atos capítulo 13, versículo 38. Atos 13, 38. Amados, a fé é que produz uma vida abundante no justo, no cristão. A fé produz alegria. Isso já vai ficar mais claro para você e para mim. Veja o que diz o texto de Atos 13, 38. Seja-vos isso notório, varões, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Ou seja, o versículo 39, por gentileza. E de todas as coisas de que não pudeste ser justificados pela lei de Moisés, por Jesus, é justificado todo aquele que crê. Como que nós somos justificados? Como que podemos afirmar que somos justos para vivermos da fé? De uma única maneira, que é crendo em Jesus. Se você crê em Jesus como Filho de Deus, a Bíblia diz que você é justificado. A Bíblia diz que você é justo. Amados, uma das estratégias do diabo contra nós é tentar nos manter prostrados e tentar nos fazer entender o seguinte: eu vivo do meu próprio esforço. Se eu sou uma boa ovelhinha de Jesus, então as coisas vão bem. Mas se eu pequei, raios vão cair sobre a minha cabeça. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é que o justo viverá pela fé. E a Bíblia diz: aquele que crê em Jesus é justificado. Amados, isso nos leva para um outro patamar de entendimento. Isso quer dizer, então, que eu estou habilitado para viver pela fé? Exatamente. Isso quer dizer que eu subo um degrau na vida e eu me diferencio das demais pessoas porque eu posso caminhar no campo chamado fé? Exatamente. E no campo chamado fé, eu vou começar a alcançar coisas que são inalcançáveis para quem não anda nesse campo? Exatamente isso. Mas isso quer dizer que diante de você e de mim existe uma vida empolgante, existe satisfação, existe alegria no campo da fé. E você e eu somos justificados pela obra de Jesus. Veja que está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 24. Porque talvez eu ainda não me convenci muito disso. Mas veja o que diz em Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amados, nós não fizemos nada para merecermos aquilo que estamos recebendo. Jesus conquistou e deu de graça. Basta você e eu crermos. Isso é tão importante lá em Efésios, a Bíblia nos ensina que por causa disso ninguém pode se achar diante de Deus. Abre aspas, se achar. O fulano está se achando, ele está se exibindo. Não existe isso, porque recebemos de graça, somos justificados de graça. Amados, quando, por exemplo, temos um evento de evangelização e abordamos pessoas, e você vem conosco ali e oramos com a pessoa, se a pessoa soubesse tudo que você já fez no passado, talvez ela dissesse: eu não quero a oração de você. Mas por que nós oramos com a pessoa? Porque somos justificados. Isso quer dizer que você pode sim abordar as pessoas, evangelizar as pessoas, abraçar as pessoas, orar com as pessoas. Essa semana eu vi a frase de um pastor que está preso lá no Rio de Janeiro. Eu não sei se as acusações contra ele são verdade ou não quero entrar nesse mérito, mas um pastor lá de uma igreja grande lá no Rio de Janeiro, você deve ter visto, e ele disse uma frase que me chamou a atenção. Ele disse: a cadeia não pode me prender, eu continuo livre.
Eu fiquei pensando, sem entrar na questão que a justiça está investigando, se o sujeito estuprou lá as pessoas ou não, eu não sei. Mas uma coisa é verdade: você e eu somos justificados e não existem mais cadeias para nos prender. Mesmo que fisicamente esteja recluso num lugar, aquele que crê em Jesus ainda assim é livre. Uma vez eu vi uma entrevista de um presidiário que ele foi condenado à prisão perpétua. E ele de fato matou lá uma pessoa, ou algumas pessoas, não sei como foi, e ele estava dando um testemunho, ali sentado, alaranjado, e falando de Jesus. Mas um sujeito condenado à prisão perpétua falando de Jesus? Como assim? Por quê? Porque ele conheceu a Jesus preso e virou até um pastor. E mas termina a entrevista, ele diz, bem, e eu vou ficar o resto da minha vida na cadeia. Não tinha mais perdão para ele, não tinha mais volta, e ele está na cadeia, e se estiver vivo, está até hoje lá na cadeia. Só que falando assim com uma pessoa livre. Sabe quando a pessoa entregou a vida para Jesus e tem os seus pecados perdoados? Tem os seus pecados perdoados, amados? Você e eu temos os nossos pecados perdoados. Os pecados lá de trás, lá de quando estava no pré-primário, que você deu a rasteira lá no Joãozinho, que queria ficar com o lanche dele, está perdoado, né? O pecado dessa semana, que você xingou fulano e fechou ele, deu a ré no carro dele, está perdoado. E os pecados do futuro também estão perdoados. E amados, e aqui entra algo muito importante, porque muitas pessoas pensam, já que é assim, então vou fazer o que eu quiser e não vou ser responsabilizado por isso. Não, amados. Existe algo chamado santidade e santificação. E por exatamente valorizarmos a obra de Jesus, é que nós não pecamos, é que nós andamos em santidade. Portanto, a Bíblia diz que você e eu somos justificados pela fé. Gálatas 2,16 também fala sobre isso. Vamos abrir e ler todos juntos, por gentileza, Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Isso aqui é muito importante, amados. Você já viu pessoas se esforçando para agradar a Deus? Vou te dar um exemplo. Talvez pagar uma promessa. Se eu fizer isso, se eu fizer essa caminhada daqui até aquela cidade, então Deus vai me aceitar. Não. A Bíblia diz que nós somos justificados pela graça. Mas sabe o que significa? Que não tem mais condenação sobre a sua vida, não tem mais peso sobre a sua vida. Se você partir hoje à noite para a eternidade, você vai estar com Jesus para sempre. É isso que significa. E a Bíblia diz, e agora eu quero voltar no ponto inicial, agora que começamos a cada vez mais aceitar essa realidade, eu sou um justo, porque Jesus, o meu irmão mais velho, pagou um preço alto por mim, e Ele perdoou os meus pecados. Sabe por que Ele fez isso? Porque Ele quer ter você com Ele. Amados, nós pensamos muitas vezes que precisamos fazer um grande esforço para estar com Jesus, mas veja o esforço dele para você e eu estarmos com Ele. Ele pagou um preço altíssimo. Portanto, nós precisamos aceitar de uma vez por todas que sim, Deus me quer com Ele e Jesus me perdoou. Muito bem, sou justo e vivo pela fé. Veja que interessante, amados, o que está escrito em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 24. Eu quero trazer para você dois tipos, eu fiz assim, dois tipos de fé, né? Acho que eu pensei no 4, 2, né? Quero trazer. Tinha um pastor assim muito conhecido nosso, ele se confundia nisso aqui. Acho que talvez eu brinquei tanto com ele, agora estou colhendo, né? Dois tipos de fé. Mas enfim, Marcos capítulo 11, do versículo 20 em diante. Dois tipos de fé. O justo viverá pela fé. Eu sou um justo e eu preciso aprender a me mover no campo da fé. Você já percebeu que a vida nos oferece inúmeros desafios toda semana que exige de nós fé? Já percebeu isso?
Já percebeu que não existe Disneylândia espiritual? Bom, essa semana o diabo não vai mexer comigo. Eu fiz o acordo com ele só na semana que vem. Essa semana é sombra e água fresca para mim e limonada para o diabo. Não existe isso. Toda semana, toda hora, você e eu precisamos acionar algo chamado fé. Aliás, exatamente por falharmos em acionar a fé, é que muitas vezes padecemos, sofremos, e algumas coisas não acontecem, e algumas vitórias não vêm, e algumas bênçãos não se concretizam, porque não acionamos a fé. Vemos situações, por exemplo, talvez tenha lá na tua empresa, no teu trabalho, uma grande possibilidade, e você está ali na torcida para que dê certo, ao invés de estar com fé na Bíblia para que dê certo, com fé em Jesus para que a coisa aconteça. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós nem sequer estamos orando para nos movermos no campo da fé. Ontem, amados, nós vimos um testemunho aqui, eu fiquei chocado. Onde é que está a irmã que está no grupo de serviço que deu testemunho do casamento ontem? Acho que ela está trabalhando em algum lugar, é uma irmã de fé, está trabalhando em algum lugar da igreja. Mas ela contou um testemunho. Eu vou fazer um pequeno resumo para você, pense fé. Ela então, está lá, o marido dela está lá atrás, estou vendo lá. Agora é marido, na hora do testemunho ainda não era. Eu queria casar com ele, mas queria casar de noiva, ela disse. Ela falou, mas olha, não tinha condição financeira nenhuma, zero. Estava apertado e o dinheiro era contado para isso, para aquilo. E está lá a irmã lá atrás, dá um tchauzinho para ele lá. São eles dois. Se eu contar algo errado, vocês me corrigem aqui. Mas ela falou que ela queria fazer então uma festa. E marcou lá com o pastor Gabriel o casamento, teve o casamento no civil e marcou num restaurante. Sem grana no bolso. 60 convidados. Hoje, esses 60 convidados no Madaloso, que é um 40 por pessoa, mais ou menos, é por aí, né? Só que o negócio ainda ficou mais complicado, porque no dia que ela chegou de noiva, sem grana no bolso, com o restaurante e as pessoas chegando. Chegaram 160 convidados. Pense, eu comecei a gelar só de ouvir o testemunho dela aqui. E ela falou, e eu toda linda lá de noiva, né? Achando bom o meu casamento e os convidados, parabéns, e beijinho, e não sei o quê. Né? E o dono do restaurante, uma hora ele passou assim e soprou no ouvido dela, são 160 convidados, fora garçom, fora criança, quer dizer, fora fotógrafo, fora... E aquilo, eu já estava tendo, acho que urticárias uma hora dessa, né? E eu toda de noiva, linda lá. Bom, e aí passou a tal da gravata, passou a tal do sapato. Faça a conta para mim, Hernani, 160, uma média de R$40, quanto que dá? Estou estimando hoje, valores atuais. Dólar subiu, etc. Então, 160 vezes 40, faz na cabeça, Hernani, você está abrindo muito aplicativo. 160, 4 mil, 6 mil, quase 7 mil reais. 6.400. 6 mil reais. Zero no bolso. E ela em oração ali, Deus. E os convidados foram indo embora, e o garçom, né? Eu fico imaginando o tamanho que o dono daquele restaurante foi ficando na frente delas, né? Na porta de saída. Mas ela dizia, eu estava toda linda de noiva. E aí passou a gravata, e colocaram assim num pacote o dinheiro, assim, né? E aí foram contar o dinheiro, e conta daqui, conta dali, conta daqui, conta daqui, conta dali. Faltou, acho que era R$600. Você acredita num negócio desse? Já é um milagre para mim, né? Mas aí o noivo colocou a mão no bolso, que o vô dele passou e tinha colocado mais um quinhentão lá dentro. Faltou 100. E ainda o cunhado, o último que tinha ficado lá, o primo, não sei, diz, olha, eu não dei nada para você, está aqui o 100, e foram embora com a conta zerada. Pense numa fé. Eu estou falando que fé é viver perigosamente, né? É emocionante, né? Vamos dar um aplauso para os dois lá atrás, né? Glória a Deus. Uma coisa impressionante. Amados, eu me senti pequenininho aqui ouvindo o testemunho deles. Foi uma coisa forte. O justo viverá pela fé. E ela foi dando detalhes de como ela orou, colocou diante de Deus o seu desejo, e o vestido que veio, e mais outros detalhes, e o traje do noivo. O noivo saía junto na história. O testemunho era mais da noiva do que do noivo. Né? Não é maravilhoso? O justo viverá pela fé.
Arno, eu não sei se eu quero entrar nesse campo aí. Não, o justo viverá pela fé. Por não exercermos fé, é que muitas vezes a conta no restaurante não fecha, o vestido de noiva não vem, e tantas alegrias você e eu deixamos de usufruir, por não querermos caminhar no campo da fé. O justo viverá pela fé. Vamos ver os dois tipos de fé. Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 20, diz assim: Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Deixa no teu Windows esse texto aberto e vamos para um outro texto. Gostaria que você olhasse em Lucas, no capítulo 7, versículo 9. Lucas, capítulo 7, versículo 9. Dois tipos de fé: fé grande e fé pequena. Lucas 7, versículo 9, por gentileza. Jesus, ouvindo isso, admirou-se dele. Voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. O próximo versículo, por gentileza. E voltando para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo com saúde. Volta no 9. Jesus, ouvindo isso, admirou-se dele. Voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Volta mais um versículo, 8, por gentileza. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a esse: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Amados, esse homem, essa autoridade, ele estava com um servo doente na casa dele. E ele chega a Jesus e pede um milagre para Jesus. E é interessante que ele diz: Senhor, basta uma palavra sua. E depois volta no 9, por gentileza. E Jesus diz: Eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. O que é tamanha fé? O que é uma fé grande? Amados, fé grande é algo muito simples, mas muito poderoso. Fé grande é quando eu creio naquilo que a Bíblia diz. Quando eu creio que Deus fará o que Ele disse que faria. Quando eu creio que Deus está falando a verdade, isso é igual a uma fé grande. Por exemplo, quando você lê um texto na Bíblia que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, e você crê nessa palavra, e você ora em cima dela, isso é igual a grande fé, porque você crê que Jesus fará aquilo que Ele disse que faria, que é curar o enfermo. Quando a Bíblia fala sobre colheita abundante, e você crê na Bíblia, aquele que semeia com fartura colherá, e você se move em cima dessa palavra, crendo nela, isso é igual a grande fé, porque você está dizendo: Deus, eu creio naquilo que o Senhor disse que faria, por isso eu estou ofertando. Está claro isso, amados? E Jesus chama a fé desse homem de uma grande fé. Por quê? Porque ele creu na palavra do Senhor Jesus. Amados, você e eu somos confrontados toda semana quando lemos a Bíblia, todo dia, com textos, com palavras que mexem conosco, promessas. E quando você e eu inclinamos nosso coração para crer e acreditamos: Deus, o que está escrito aqui, o que o Senhor disse que iria fazer, o Senhor vai fazer, isso é igual a grande fé. A Bíblia diz que há uma promessa de você ser salvo e toda a tua casa. Arno, mas você não conhece o meu cunhado. Aquilo é uma anta, Arno. Toda a tua casa. Quando eu creio
que Deus vai fazer o que Ele disse que iria fazer, eu começo a orar em cima disso. E eu tenho expectativa do milagre. E eu começo a receber os milagres. Será que não está na hora, essa semana, lá no seu trabalho, de você orar? De repente você percebe que está todo mundo murmurando, e você mesmo está murmurando junto. Entra lá e diz: Deus, esta será uma semana abençoada no meu trabalho. Ou, irmã, será que não está na hora de orar por harmonia, por paz lá na sua casa? Que todo mundo tenha alegria de chegar em casa. Já viu aquela casa que todo mundo fica feliz de chegar em casa? O filho larga a mala de um lado, a filha larga não sei o que do outro, o pai larga as meias na sala, e todo mundo quer estar junto para saber o que fez, o que não fez, e como que é, e como que não é. Alegria de ir para casa. Será que não está na hora de declarar isso lá na sua casa? A satisfação da vida em família que Deus criou para você e para os seus? Isso é grande fé, quando eu creio que Deus fará aquilo que Ele disse que faria. Arne, o que é uma pequena fé? Abra sua Bíblia ou acompanhe conosco, por gentileza, Marcos capítulo 6, o versículo 6. Marcos capítulo 6, o versículo 6. E admirou-se da incredulidade deles. Em seguida, percorria as aldeias circunvizinhas, ensinando. O versículo, aliás, o 5, volta 2, por gentileza. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Isso aqui, amados, aconteceu em Nazaré. Jesus estava ali, e havia tanta incredulidade que o próprio Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Curou algumas pessoas impondo as mãos sobre elas. Sabe o que é isso? Isso é pequena fé. Imagine, o próprio Jesus estava ali naquela cidade, e as pessoas olhavam desconfiadas: não vai acontecer nada, não vai dar certo, meu trabalho vai ser a mesma coisa, eu não vou conseguir aquele emprego, eu não vou conseguir aquela venda, aquele contrato, a minha casa nunca vai ter paz, meu filho nunca vai se converter, isso nunca vai acontecer, nunca vou terminar aquele curso, nunca, nunca, nunca. Incredulidade. E a Bíblia diz, amados, que por causa da incredulidade, o próprio Jesus não pode fazer milagres. Sabe o que significa, amados? Isso é pequena fé. As pessoas não acreditaram que Jesus poderia fazer o que Ele disse que estaria... As pessoas não acreditaram que Jesus poderia fazer o que Ele disse que faria. Não é impressionante isso? Amados, isso quer dizer que na minha casa também é assim. Na minha vida, na sua vida também. Você e eu somos confrontados com a palavra de Deus, e somos nós que decidimos crer ou não crer. Eis a questão. Vamos mudar aqui. Crer ou não crer? Eis a questão. É verdade, amados. É verdade. Você está diante de um desafio. Em qualquer área da sua vida. E você pode exercer fé em Deus, ou você pode se acovardar e dizer: não vai dar certo. Será que essa palavrinha, essa frase, não vai dar certo, não tem rodeado muito a sua casa ultimamente? Áreas da sua vida? E de repente o próprio Jesus não está podendo fazer alguns milagres que Ele está, entre aspas, louco para fazer? Pequena fé. Ontem à noite, quando, mais uma vez, lembrando desse momento de oração ali, para oração em línguas, eu fiquei tão feliz com essa jovem, e ela se derramando com tanta alegria ali, exercendo fé. Jesus, eu vim aqui, e hoje eu vou sair daqui orando em línguas. Não é maravilhoso? Amados, vir para um culto: Jesus, hoje o Senhor vai falar comigo. Jesus, essa semana, aquele milagre que eu espero há tanto tempo, vai acontecer. E, amados, nós exercemos fé em Deus, não nas nossas ideias, no nosso achismo, mas em Deus e na sua palavra. Grande fé é crer que Deus fará aquilo que Ele disse que faria. Pequena fé é duvidar que Deus fará aquilo que Ele disse que faria. Volte, por gentileza, no texto, e nós estamos quase encerrando, de Marcos capítulo 11, a partir do versículo 20. Eu quero terminar com esse texto, na verdade. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 20.
Só para lembrar, Jesus está passando numa região, tinha uma figueira, ele foi procurar figos na figueira, não encontrou, e a Bíblia diz que Jesus falou com uma árvore. Imagine, Jesus fala com árvores. Você já falou com uma árvore alguma vez? Não. Sim e não. Jesus falava com árvores. Andar pela fé, amados, envolve coisas gozadas, né? Não sei com quem ou o que você vai falar essa semana, mas fale com fé. Porque Jesus falou com uma árvore e disse, nunca jamais coma alguém fruto de ti. No dia seguinte, a Bíblia diz, quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. O Pio gosta sempre de mencionar nesse texto e ilustrar um pouco Pedro, né, curioso assim tal, viu os galhos secos, as folhas secas, foi lá, cavou e viu que até a raiz estava seca. Amados, isso foi algo sobrenatural. Se você cortar uma árvore hoje e deixá-la estendida no sol o dia inteiro, ela não vai estar seca, totalmente seca, no dia seguinte. Vai estar murcha, mas não seca. A figueira estava seca. Então Pedro, lembrando-se, disse, olha mestre, secou-se a figueira que amaldiçoasse. A árvore, Jesus, que o Senhor falou com ela, secou. Respondeu-lhe Jesus, tende fé em Deus. Pedro, você quer saber como essa figueira secou? Tenha fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo